Então vamos lá, ó. Como que a gente vai fazer esse enunciado aqui, ó? Ele vai relacionar, tá vendo, ó? Ele está relacionando o mesmo cubo, a mesma caixa cúbica, só está usando unidades diferentes de medida, né? Ó. Então no primeiro cubo aqui, ó, na verdade nesse segundo cubo, ele usou 1 metro e fez o volume e deu 1 metro cúbico, certo? 1 metro tem 10 decímetros. Então, ou seja, a mesma caixa, só que agora usando a unidade decímetro. Então eu fiquei com 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros, tá? Na verdade é o mesmo 1 metro lá, só que usando outra unidade. Aí ele fez o volume, 10 vezes 10 vezes 10, e aí deu 1000 decímetros. Então como eu estou trabalhando com a mesma caixa, só usando unidade diferente, eu posso falar que aqui eu tenho uma equivalência, tá? Ó, eu posso falar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos, tá? Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Aí aqui ele até mostrou, né, como ele achou o volume. Multiplico aqui, ó, comprimento, largura e altura, tá? E aí ele apresentou aqui uma tabelinha onde eu tenho as medidas de volume em metros cúbicos. Ele pede para transformar em decímetro cúbico, ou ao contrário, de decímetro cúbico transformar para metro cúbico, e ele pede o cálculo que foi feito no meio, tá? Aqui, ó, a gente vai tentar trabalhar com o mesmo sólido, cubo, tá? Então, ou seja, para ser cubo, a dimensão aqui tem que ser a mesma. Eu poderia até trabalhar com paralelepípedo, aí eu não precisaria fazer isso aqui que eu vou explicar para vocês aqui. Mas vamos tentar trabalhar com o cubo, tá? Então a dimensão tem que ser a mesma. Para ter a mesma dimensão, se eu tenho aqui, ó, 3000 decímetros cúbicos, é fácil para transformar em metro cúbico, não é? Ó? Se 1000 decímetros vale 1, 3000 decímetros cúbicos vai valer quanto? 1000 eu tripliquei, valeu 3000. Se 1 eu triplicar, vai valer 3 metros cúbicos, tá? Então, 1 metro cúbico é 1000, 3 metros cúbicos 3000, 5 metros cúbicos 5000 e assim por diante. Então aqui eu só tenho 3 metros cúbicos, é a mesma coisa que quando eu tinha 3 metros cúbicos, tá? 3 metros cúbicos e 3000 decímetros cúbicos é a mesma coisa. E aí ele pede para achar o cálculo, né? Como que eu multipliquei? Que nem ele fez aqui, ó. 10 vezes 10 vezes 10. Ele multiplicou o mesmo número 3 vezes. Aqui ele pede para fazer a mesma coisa, tá? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo aqui 3 vezes que vai dar os 3000? Para achar esse número eu tenho que fazer a raiz cúbica, tá? Por que raiz cúbica? Porque eu tenho 3 números que se multiplicam, por isso raiz cúbica. Se fosse 2 números que se multiplicam, por exemplo, 2 vezes 2, eu estaria achando a raiz quadrada, tá? Mas como ali é 3 números que se multiplicam, eu tenho que achar a raiz cúbica. Se eu tivesse o mesmo número multiplicado 4 vezes, ele por ele mesmo, então eu trabalharia com a raiz quarta. Como que eu faço a raiz cúbica? Eu faço por fatoração, tá? O que é fatoração? É ir dividindo o número por números primos. Começando pelo menor número primo, que é o número 2. Então eu divido 3000, que é o número que eu quero achar a raiz cúbica, eu divido 3000 por 2, dá 1500. Divido de novo por 2, 750. Divido de novo por 2, 375. Aqui já não dá mais para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o 3. Ah, mas aqui, ó, tem o 5, então dá para dividir por 5. Sim, dá para dividir por 5. Mas a gente tem que sempre seguir aqui, ó, os números primos na ordem, tá? Começando no menor e sempre aumentando. Nunca aumentar depois diminuir. Então aqui eu tenho que dividir por 3. 375 por 3, 125. 125 por 5,
dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Ótimo, fatorei o número 3.000 nesses números primos. Agora, como eu estou tirando raiz cúbica, eu vou vir aqui, ó, e vou juntar grupinhos que tenham 3 números iguais, tá? Quando é raiz quadrada, eu junto o grupo de 2, eu junto par. Quando é raiz cúbica, eu junto trio. Se fosse raiz quarta, eu juntaria quarteto, só que de números iguais, tá? Não pode ser número diferente. Então aqui eu tenho 2, 2 e 2. Então eu consegui juntar um trio de número 2. Então eu tiro um número 2 e eu deixo para fora. E a mesma coisa eu faço com o 5. Eu tenho 3 números 5, tá? Então eu consegui juntar um trio de 5. E aí um 5 eu tiro aqui para fora, deixo ele separado. E aí a raiz cúbica então vai ser esse vezes esse. 2 vezes 5 deu 10, tá? E aí sobrou esse 3, tá vendo esse 3 que sobrou? Todo número que sobra, eu mantenho ele dentro da raiz. Então, ou seja, o que eu consegui juntar, o 2 vezes 5 que deu 10, eu deixo fora da raiz. E o que eu não consegui juntar, eu deixo dentro da raiz. Então ficou 10 raiz cúbica de 3. Então esse aqui, ó, é o lado do meu cubo, tá? Então é como se aqui me disse 10 raiz cúbica de 3, 10 raiz cúbica de 3... e 10 raiz cúbica de 3. Aí eu vou multiplicar esse número por ele mesmo 3 vezes. Essa multiplicação volta a dar os 3.000 que eu parti aqui, tá? Então, ó, a primeira linha foi feita. Agora vamos fazer a mesma coisa na segunda linha. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro transformar esses 58 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Tá? Eu posso pegar aqui, ó, aquela mesma regrinha de 3. Ó, 1 metro cúbico é igual, então aqui está em metros cúbicos, é igual a 1.000 decímetros cúbicos. E aqui está em decímetros cúbicos. Quantos decímetros cúbicos eu tenho? 58. Então eu vou colocar o 58 aqui. E aí aqui, ó, em metros cúbicos, que é o que eu não sei, eu vou escrever como sendo x, o que eu quero descobrir. E aí eu faço aqui a regra de 3, ó. 1.000 vezes x vai dar 1.000x, eu vou ter que passar para o próximo aqui. Então eu vou ter, ó, 1.000x igual, agora eu vou lá fazer a multiplicação do outro lado. 1 vezes 58, que vai dar o próprio 58. Como eu quero saber o valor de x, x é 58 dividido por 1.000. Como que eu faço a leitura dessa fração? 58 milésimos. Como que a gente escreve 58 milésimos em número decimal? 0,058. Tá? Então, ou seja, depois de fazer a divisão aqui, ó, 58 por 1.000, deu esse decimal. Então, ou seja, 58 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 0,058 metros cúbicos. Tá? Na verdade, aqui, ó, é mais fácil eu pensar assim. Se eu vou para o decímetro cúbico, eu multiplico por 1.000. Se eu vou voltar para o metro cúbico, eu divido por 1.000. Tá? Fica mais fácil. E agora ficou faltando só achar o cálculo aqui, né? Ó, como que ele calculou esse volume. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que descobrir a raiz cúbica de 58, tá? Vou apagar aqui, ó. Para achar a raiz cúbica de 58, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fatorar o 58, tá? Então, ó, vou achar a raiz cúbica de 58. Vamos tentar fatorar o 58? Ó, 58 vou dividir por 2, vai dar 29. E o 29 é um número primo, que só dá para dividir por 29. Consegui juntar um triozinho aqui? Dá para juntar trio de mesmo número? Então o que eu faço aqui? A raiz cúbica de 58 é a própria raiz cúbica de 58. Eu não consigo fazer nada com ela. Então aqui, ó, é só eu multiplicar
raiz cúbica de 58 vezes raiz cúbica de 58 vezes raiz cúbica de 58, tá? É como se o meu cubo aqui, ó, medisse raiz cúbica de 58 por raiz cúbica de 58 por raiz cúbica de 58. Então aqui, ó, as duas primeiras linhas já estão feitas e o processo vai acabar sendo repetitivo nas próximas 4 linhas ali, tá? Dividir por 1000 ou multiplicar por 1000 e fazer a raiz. Os que não der raiz vai continuar sendo raiz cúbica de alguma coisa mesmo.